uma criança brincando com uma aranha tarântula. As tarântulas são inofensivas, não fazem nada no ser humano. Eu preciso dizer isso para o meu cérebro e para o seu cérebro que tem medo de aranha. Estou aqui medindo a frequência cardíaca, 97, 98, saturação 96, 98. Sabe por quê? Porque aqui na mão da criança, no meu iPad, tem uma tarântula. E o experimento que nós estamos fazendo é observar uma tarântula e várias aranhas, que tem aqui várias tarântulas, observar para quem tinha receio da aranha. Eu mostrei num outro vídeo a classificação, segundo a Bíblia Americana da Psiquiatria, o DSM, que está na versão 5, que eu expliquei todas as classificações de fobia. São 5 classificações de fobia. E uma das classificações é medo de animais, de aranha, de cobra, de barata, de borboleta, de grilo. E eu coloquei lá num experimento que nós estaríamos fazendo uma experiência e eu tenho uma fobia por aranha, principalmente as tarântulas. E é muito interessante que quando eu coloquei o vídeo falando sobre tarântula, nós estamos fazendo uma busca e tem 3 pessoas que têm tarântula em casa. E eu fiquei sabendo que tem uma criança que tem 3 aranhas, tarântulas, e ele tem inclusive cobras na sua casa. E ela brinca com esses animais. E aí nós estamos trazendo, nós vamos levar num parque as caixinhas com as tarântulas e nós vamos mostrar para as pessoas que elas são inofensivas. Mas como que eu digo isso para o meu cérebro se quando eu começo a olhar uma foto da tarântula eu percebo que a frequência cardíaca já começa a chegar perto de 100? Só de nós estarmos falando da tarântula, de estar pertinho dela, a frequência vai indo a 100. E ela oscila de 90 para 100, por quê? Porque muda a frequência cardíaca quando você está exposto ao medo. Mas nesse momento que eu estou olhando aqui no meu iPad, uma tarântula, que eu não conseguia olhar há bastante tempo atrás, e depois que eu comecei a desenvolver o projeto do Dr. Medo, e eu comecei a estudar TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, eu comecei a usar as técnicas da terapia comportamental e hoje eu já consigo ver as fotos, eu já consigo ver o vídeo e o nosso desafio. Nós estamos indo para um parque onde as tarântulas estarão numa caixa e eu vou colocar uma tarântula na minha mão e vou fazer com que ela ande pelo meu braço. Mas o meu cérebro não gosta muito disso. Porque conforme eu vou falando, ele oscila de 70 e os batimentos cardíacos já estão em 98 e quase 100. Ele está dizendo assim para mim, não, Giovanni, não faz isso. Não faz isso, Giovanni, eu não quero que você faça isso. Isso é perigoso. E eu estou dizendo para ele assim, não, não é perigoso. Eu estou estudando terapia cognitivo-comportamental e você, cérebro, vai sendo aos poucos colocado em contato com a imagem de uma tarântula, tanto uma tarântula imaginária, como uma tarântula de uma foto, como nós estamos vendo aqui, como uma tarântula num vídeo. E o cérebro depois não fica processando mais isso, porque com o passar do tempo eu consigo gerenciar. Porque sabe por quê? O medo, a fobia, é energia. São impulsos neurais, ou seja, energia, é química. E conforme eu vou aprendendo a gerenciar o meu cérebro para aquela fobia na qual eu tenho receio, que eu tenho medo, o meu cérebro aos poucos, gradativamente, vai entendendo como funciona esse processo. E conforme eu vou dizendo para ele que isso não é perigoso, que isso não é perigoso, ele vai se reprogramando. E conforme ele vai se reprogramando, aos pouquinhos, eu, de um medo, de uma fobia de não querer nem pensar em tarântula, eu consigo manter, tocar e até segurar uma tarântula nas minhas mãos. Se eu consigo, que estou desenvolvendo o projeto do Dr. Medo, você também consegue. E esse é o projeto que nós queremos mostrar. O Dr. Medo quer ensinar você a enfrentar seus medos. Nesse momento, eu estou falando sobre o medo, e aí eu tirei o equipamento. Nesse medo eu estou falando do medo, nesse momento eu estou falando do medo da tarântula, mas o medo da cobra, o medo do elevador, o medo da tempestade, o medo de andar de carro.
Aí você tem com o seu automóvel na garagem, tem medo de dirigir. E esse medo social gera uma ansiedade que trava você. Então, o medo é uma energia que paralisa. E se eu não souber trabalhar essas emoções, essa emoção que nós já trabalhamos também num outro vídeo no projeto Doutor Medo, que é uma emoção básica de todo ser humano. Quando ela é desproporcional e irracional, ela é fruto de estudo. Tanto que a Bíblia da Psiquiatria Americana, da Associação Americana de Psiquiatria, classificou na sua última edição, no DSM-5, os 5 grupos de fobia, as 5 classificações, que são considerados transtornos, de leve, moderado a grave. E aí, quando nós não conseguimos gerenciar as nossas emoções, que chega ao ponto de se tornar um pânico, e aí sim nós vamos precisar do medicamento, vamos precisar da ajuda médica. Mas eu estou aqui para ajudar você a não chegar nesse estágio de transformar uma fobia numa doença. E aí, com o tratamento da terapia cognitivo-comportamental, com os vídeos do Dr. Medo que ajudam você a educar suas emoções, que ajudam você a entender qual é a diferença de uma ansiedade, de um medo, para um temor, uma fobia, um pavor, até que você tenha toques, sintomas físicos. É isso que nós vamos aprender aqui no projeto Dr. Medo. Então, se você quer aprender mais, quer acompanhar nossas experiências aqui, nesse momento nós estamos tendo uma experiência com uma tarântula, numa imagem. Mas nós vamos ter uma experiência com uma tarântula, não mais só numa imagem, não uma tarântula imaginária, mas nós vamos ter uma experiência com uma tarântula ao vivo. Nós vamos pegar e vocês vão ver crianças que não têm medo de tocá-la, não têm medo de pegar. Nós vamos ter uma experiência no parque e nós vamos chamar pessoas que têm medo. Pessoas que têm medo de aranha. E vamos ensinar como que funciona a emoção, como que funciona os sintomas da emoção, o que ele causa, né, de batimento cardíaco acelerado, mas também de sensação de falta de ar, suor, tensão, e o corpo começar a tremer, dor abdominal, mas isso vale também para outros tipos de medo. Então nós vamos mostrar os aspectos emocionais, os aspectos químicos e os aspectos físicos do medo. E quando isso não é natural, ele nos paralisa, ele nos faz lutar, ele nos faz se esconder por algo que é irreal, irracional e desproporcional. Esse é o projeto Dr. Medo, ajudar você a vencer o medo. E nós estamos fazendo essa experiência da tarântula para ensinar de uma forma prática. Eu tinha fobia de aranha e estou aqui olhando uma foto, ainda sinto a química, ainda sinto os aspectos físicos. O meu corpo, quando olha, em algum momento a minha frequência cardíaca, vocês viram, ela saiu de 80, foi para 100. Mas gradativamente eu estou mostrando para vocês do batimento cardíaco a 100 a ficar normal, eu olhar ela naturalmente e não oscilar mais, não temer mais, e ao ponto de chegar e colocar ela na minha mão. Provavelmente os batimentos vão ir a 120 quando eu for colocar ela, mas na primeira vez vai a 120, depois vai a 110, depois vai para 90 e vai a 70. Desensibilização. Uma técnica de um método científico comprovado de terapia para vencer e superar o medo. Fique comigo. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, Dr. Medo, se inscreva. Participe desse projeto. Compartilhe esse vídeo. Ajude outras pessoas que também têm medo de tarântula, que têm medo de tempestade, que têm medo de cobra. Acompanhar os vídeos aqui da série do Dr. Medo. Acompanhe lá no blog também, www.drmedo.com.br, e você vai aprender cientificamente técnicas modernas de como gerenciar as emoções. Serve para a emoção do medo como qualquer outra emoção desagradável que causa no nosso corpo sintomas que podem, se não controlados, transformar em doenças físicas. Um abraço do Dr. Medo, do projeto Dr. Medo. E se inscreva e dê um curtir. E se quiser comentar o seu medo, diga aí também que nós vamos comentar e fazer um vídeo especificamente sobre o seu medo. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.